Olá, meu nome é Léo Amaro de Abreu Dias e hoje vou apresentar meu projeto sobre reticulados contínuos e espaços sóbrios, realizado com o professor e orientador Gilles Gonçalves de Castro. O projeto tem como objetivo analisar sob quais circunstâncias podemos reconstruir um espaço topológico conhecendo apenas o reticulado formado pela sua topologia. Podemos reconstruir um espaço topológico A quando, utilizando apenas um conjunto parcialmente ordenado isomorfo à sua topologia, conseguimos determinar um segundo espaço B homeomorfo a A. Para tal propósito, necessitamos estudar os conceitos básicos da topologia e da teoria de reticulados. Nos focamos inicialmente em dois tópicos: a verificação de quais condições são necessárias para que possamos realizar a reconstrução do espaço. Estas podem ser subdivididas em duas condições. Nos focaremos inicialmente nas condições que o conjunto parcialmente ordenado isomorfo à topologia deve satisfazer. Para tanto, precisamos da definição usual de conjunto parcialmente ordenado, que é constituída basicamente de um conjunto L munido de uma relação reflexiva, transitiva e antissimétrica. A partir daí, construímos as noções de supremo e ínfimo de maneira análoga à noção de supremo que conhecemos no conjunto dos números reais. Com isso, podemos definir os semi-reticulados. Dizemos que um conjunto parcialmente ordenado é um ínfimo semi-reticulado quando para quaisquer dois elementos do conjunto existe um ínfimo entre eles. De maneira dual, podemos definir um sub-semi-reticulado quando para quaisquer dos elementos do conjunto existe o supremo entre eles. Dizemos também que um conjunto parcialmente ordenado é simplesmente um reticulado quando este é, ao mesmo tempo, um ínfimo semi-reticulado e um sub-semi-reticulado. Reticulados constituem um papel fundamental na teoria de ordem, sub-área de extrema importância da matemática. Outro tópico estudado foi o conceito de filtro, que utilizamos para a reconstrução do espaço. Verificamos também a necessidade da existência de supremos e ínfimos de subconjuntos arbitrários, por isso, definimos reticulados completos. Para as demonstrações feitas durante essa parte do projeto, utilizamos com frequência conceitos como o teorema do ponto fixo de Tarski, o conceito de Meech e Join da teoria de reticulados, conexões de Galois, entre outras ferramentas. Além dos tópicos citados, estudamos conceitos importantes que contribuíram em parte para o resultado final do projeto. Entre eles estão a ideia de utilizar o conceito de redes para generalizar sequências em conjuntos que não são totalmente ordenados, a definição de frames, entre outros. Na segunda parte do projeto, nos focamos em analisar características dos espaços topológicos. Para tanto, necessitamos definir uma topologia. Dizemos que uma coleção de subconjuntos das partes de um conjunto X é uma topologia sobre X quando esta satisfaz três propriedades. O vazio e X são elementos da coleção. A coleção é fechada para uniões arbitrárias, e a coleção é fechada para interseções finitas. Um espaço topológico é constituído de um conjunto equipado com uma topologia. Os elementos da topologia são comumente chamados de abertos. Uma característica que deve ser levada em consideração na hora de reconstruirmos um espaço é a necessidade de separar os pontos do espaço. Para isso, faremos uso de alguns axiomas de separação. Dizemos que um espaço topológico é T0 quando para quaisquer dois pontos distintos de X existe um aberto que contém um dos pontos, mas não contém o outro. Outro conceito importante é o conceito de aberto irredutível. Dizemos que um conjunto E é um aberto irredutível quando para quaisquer dois abertos, U e V, do espaço, temos que, se a interseção entre U e V está contida em E, então pelo menos um dos conjuntos está inteiramente contido em E. Com este conceito, podemos definir espaços sóbrios. Dizemos que um espaço topológico X é sóbrio quando X é um espaço T0 e um conjunto aberto irredutível em X, se e somente se, é o complementar do fecho de um conjunto unitário. Fechando assim a parte necessária da teoria de topologia geral para o nosso objetivo. Por fim, definiremos filtros completamente primos. Um filtro em um reticulado é completamente primo quando temos que, se o supremo de um conjunto pertence ao filtro, então pelo menos um dos elementos do conjunto também pertence ao filtro. Chamaremos de sistema de vizinhanças de X a coleção de todos os abertos que contém o ponto X. Com os conceitos estudados, demonstramos a seguinte proposição. Um espaço é sóbrio se e somente se todo filtro completamente primo é o sistema de vizinhança de algum ponto do espaço. Por fim, a partir dessa proposição, retiramos o corolário final. Se L é um reticulado completo isomorfo à topologia de um espaço sóbrio, então o espaço X pode ser reconstruído a partir do reticulado L. Concluindo que o espaço sóbrio com a topologia isomorfa a um reticulado completo pode ser reconstruído a partir deste reticulado.